Olá pessoal, então essa vai ser a parte 6 da nossa série de vídeos introdutórios ao ggplot 2 e essa vai ser a nossa última parte dessa introdução, tá? Eu pretendo ainda fazer um vídeo mais geralzão, que é explicando cores, mas por mim eu considero encerrada essa introdução e aí a gente vai depois ter vídeos mais específicos, então vídeos de scatterplot, vídeos de boxplot, de histograma, para gráficos de tipos específicos. Então, a gente vai aqui falar, nessa parte 6, de modificações em cima das legendas dos gráficos, então, tanto o tamanho da legenda, posição, fundo. E a gente vai falar também de uma coisa que eu acho fundamental, que é como salvar esses gráficos depois que eles já estão lindos, do jeito que você gostaria que eles estivessem, e como salvá-los com uma boa resolução, aquela resolução que as revistas normalmente exigem. Ok? Então, ótimo, vamos lá. Começando aqui com a parte de modificação da legenda. Para isso, eu vou usar aquele gráfico de médias que a gente construiu lá no começo, né? Que tá na parte 5. Vou até rodar ele aqui para você lembrar da carinha dele. Então, a gente tem aqui, ó, um gráfico de médias com a cor de acordo com a classificação etária e uma barrinha para cada gênero de filme. Primeira coisa, eu já modifiquei aqui e coloquei o tema clássico, que é um que eu gosto. Eu acho que para esse tipo de gráfico dá super certo, ó, fica aqui super bonito, acho que fica bem mais clean. E fora isso, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como modificar a legenda. Então, vamos lá. Primeiro, vou modificar o texto como um todo, tá? Então, se eu quiser modificar os textos no geral, eu posso só mexer aqui em text. Isso eu ainda não tinha feito, né? E eu vou dizer que eu quero que todos os textos, então, element text, sejam da família Nunito, e eu botei aqui um size 11, vamos ver. E family Nunito. Então, aqui tô mexendo geral, vamos rodar para ver o que acontece, ó. Então, veja que ele mudou tudo, tá? Ele mudou para Nunito todos e ele deixou aqui com o tamanho 11, que agora eu olhei de novo e eu odiei. Então, vamos lá, vamos botar um tamanho maior, tipo 13. Agora, acho que já ficou mais interessante. Então, ó, agora sim, gostei. Beleza. Inclusive, daria para mexer em outras coisas que eu já ensinei na parte 5, né? Por exemplo, adoraria dar aqui uma margem, né? Para dar um espacinho do título para os rótulos. Mas tudo bem, nosso foco agora vai ser a legenda. Quando a gente quer mexer especificamente na legenda, a gente tem argumentos aqui que são específicos da legenda. Então, a gente tem tanto o legend title, legend.title. Opa! Então, se eu quiser, por exemplo, mexer apenas no título da legenda, eu consigo. Então, aqui, ó, vou modificar. Eu tinha pensado em deixar ele em negrito pra gente perceber, ó. Então, face, bold. Então, veja aqui, ó, ficou aqui ele em negrito. E eu consigo também modificar o texto. Então, por exemplo, legend text. E vou mexer de novo no element text, porque afinal de contas eu quero modificar o texto da legenda. E eu vou colocar aqui que eu quero um tamanho de 10. E aí isso vai diminuir aqui um pouquinho do que em relação ao quitável, tá? Então a gente editou aqui especificamente esse texto da legenda, ok? Dá para mexer em várias outras coisas e você percebe isso só de digitar aqui, né? Legend, você vai ver que aparecem muitas opções. Por exemplo, o Legend Background. A gente também tem margens que a gente pode colocar ao redor da legenda. Então, se você quer um espaço maior, a gente pode mexer. Por exemplo, quero que a legenda não fique tão grudada no gráfico. Posso colocar uma margem deixa eu pensar, à esquerda. Posso mexer no espaçamento entre as categorias. Posso mexer em muitas coisas aqui, tá? Posso mexer no alinhamento dos textos, posso mexer no alinhamento do título,
posso mexer se ela está justificada ali. Então, são muitas opções, tá? E aí eu recomendo que você vá explorando isso e principalmente vale a pena sempre dar uma pesquisada. Então, eu gostaria de mexer numa coisa tal, pesquisa em inglês, geralmente você vai achar mais coisas e você vai achar em algum lugar isso, tá? Uma coisa que eu tinha que eu tinha criado mais um exemplo para mostrar, é uma coisa que eu acho que eu já até deixei muito claro na parte 5, que é tudo que eu quero eliminar, eu vou usar o element blank. Então, por exemplo, se eu quiser tirar o título da legenda, muitas vezes isso faz sentido, eu posso colocar aqui, ó, element blank e pronto, ó, rodar. E agora a gente tem uma legenda aqui sem título, ok? Que às vezes vai fazer sentido mesmo. Outra coisa que a gente pode mexer, que é bem importante no caso da legenda, é na direção dessa legenda. Então, ó, peguei como a gente tinha construído e vou apagar tudo aqui do tema, tirando essa parte que eu modifiquei aqui a fonte de todo mundo. E aí eu vou mexer aqui no Legend Direction. Então, Legend Direction. E aqui eu consigo estabelecer qual é a direção da minha legenda. Por padrão, ela vai ficar vertical, ou seja, cada categoria vai estar uma embaixo da outra, mas eu posso colocá-la na horizontal. E aí, cada categoria vai estar uma do lado da outra. Então, olha só que loucura que ficou aqui. Então, eu tenho que ampliar aqui bem, né? Mas, ó, ficou a classificação PG, PG13 e R. Nesse caso, não ficou muito bom desse jeito, mas às vezes vai ficar. Fora isso, a gente pode mudar a posição da legenda. E essa eu acho que é uma das principais coisas que eu gosto de modificar. Então, ó, vou criar, copiei, colei, vou apagar aqui o direction e vou colocar aqui position. E aí, ela por padrão fica à direita do gráfico. Eu poderia, por exemplo, colocar ela à esquerda do gráfico, então left, né, que é a esquerda em inglês. Então, ela ficou aqui à esquerda, não fica muito bonito. Mas o que eu gosto muito é de colocar ela como top ou bottom. Então, em cima, e aí veja que por padrão ela já muda para essa legenda que tá um do lado do outro, né? E bottom, que é quando ela fica na parte de baixo, que eu também gosto, ó. Então, ela fica aqui na parte de baixo. Acho que fica muito bom para alguns gráficos. Então, eu deixei aqui uma colinha para você lembrar que as opções são bottom, top, left ou right. E a gente ainda pode tirar a legenda por completo, se você quiser. E aí, como que a gente tiraria essa legenda? A gente tiraria essa legenda colocando aqui que o legend position é none, certo? Então, quando a gente roda isso, a legenda desaparece, certo? De novo, nesse caso, parece péssimo, né? Mas em algumas situações vai fazer sentido. Outra coisa que a gente pode modificar aqui com relação à legenda é modificar a ordem do texto da legenda. E aqui a gente vai ter que mexer no gráfico, no scale. Então, lembra que a gente mexeu lá na parte 4 e 5, não, desculpa, na 13 e 4, a gente mexeu no scale Y, scale X. Quando a gente está aqui mexendo na legenda, veja que essa legenda aqui, nossa, ela foi definida pela cor quando a gente construiu o gráfico. Então, a gente vai usar aqui o scale color, tá? O que eu quero dizer que ela foi definida pela cor? Então, vamos pausar aqui, eu vou mostrar, vou voltar lá na construção desse gráfico de média, ó, lá em cima. Ó, o GM. Tá vendo que a classificação, que é o que criou a nossa legenda, ela tá definida aqui como color. Então, e ó, até quando eu nomeio no color. Então, quando a gente for modificar as ordens, a gente vai modificar no color também. Então, vamos voltar lá para onde a gente estava, lá embaixo, aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vou pegar aqui meu gráfico. E aí, essa camada Scale Color, é bom a gente adicionar ela aqui antes do tema. Eu acho que, eu não tenho certeza se ela funcionaria se a gente adicionasse depois. Tem coisas que dependem muito da ordem, tá? Então, por garantia, vamos botar ela aqui. E aí, como a gente tá falando de algo que é discreto, né, não é contínuo, a gente vai colocar aqui, ó, Color Discrete.
E aí, se a gente quiser trocar a ordem, a gente vai mudar aqui o breaks. Muito parecido com o que a gente fez para o eixo X. E aí, aqui a gente pode falar assim, então, peraí, vou até rodar o gráfico como ele estava para a gente ver, ó. Do jeito que ele estava aqui, era primeiro PG, né, a primeira coisa na legenda, depois PG13 e depois R. Vou mudar, vou botar primeiro R, depois eu vou colocar PG13 e depois eu vou colocar o PG. Então, mudei completamente essa ordem, tá? Vou rodar aqui, ó. Então, veja aqui. Primeiro, observe que a classificação mudou aqui, a ordem mudou, tá vendo? Ficou agora primeiro R na legenda, depois o PG13 e depois o PG. Porém, observe que a ordem das cores aqui não mudou, tá? A gente tá mudando na legenda só. Então, nem sempre isso vai ser conveniente. Talvez seja melhor a gente trocar a ordem disso no banco, que daí vai trocar tanto a ordem com que aparece aqui, quanto a ordem da legenda, tá? Para deixar isso aqui só mais bonito, vou voltar aqui para o nosso tema Classic, ok? E ainda vou adicionar uma camada tema para modificar ali, deixar com o texto estando em Nunito e tamanho 13. Vamos lá, ó, pronto. Então, continua ali com a ordem trocada. Outra coisa que eu consigo modificar aqui dentro do Scale Color é o rótulo. Então, eu posso, por exemplo, modificar os labels. Esses rótulos aqui são rótulos que talvez não façam muito sentido pra gente no Brasil, né? Então, eu botei aqui assim, o R é acima de 17 anos, o PG13 é 13 anos, o PG é 10 anos. Eu acho que isso eu inventei, tá? Mas só pra vocês entenderem. E aí mudou aqui o nosso rótulo, certo? Da legenda. Então, isso é legal também quando a gente não quer fazer uma modificação em cima do banco. Então, tô apagando aqui a minha cola. Uma outra coisa que é possível, e aqui eu já acho que, assim, vamos para uma coisa um pouco mais chata, mais complexa, é pegar essa legenda e colocar ela dentro do gráfico, certo? Então, aqui, veja que ela tá fora da estrutura do gráfico, ela não tá se sobrepondo ao gráfico. Mas é comum as pessoas colocarem ela dentro do gráfico. Precisa existir uma razão para isso, tá? Não sou a maior fã, mas é comum. Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, então eu peguei aqui. Primeiro, peguei apenas o nosso gráfico de médias e adicionei aqui um Theme Classic, pra gente ficar com ele bonito. Aí, pra gente modificar essas coisas, a gente vai ter que mexer em algumas coisas que são, primeiro, o position. Então, theme legend.position. Esse position, ele vai primeiro se referir à posição horizontal e depois à posição vertical. E é como se ele vai de 0 a 1, cada um deles, né? O horizontal e o vertical. E o 0 seria grudado no eixo Y. E o 1 seria, então pensando no horizontal, né? O 0 seria ali no mínimo do horizontal, grudado no eixo Y, e o 1 seria no outro extremo. Vou colocar aqui, ó, pra isso fazer sentido, vou botar aqui, ó, 0, 0. Olha o que acontece, ela vai aqui para esse canto inferior aqui. Vou colocar ela no meio do gráfico horizontalmente. Então, se eu quero no meio, é 0,5. E ó, ela ficou agora horizontalmente no meio do gráfico, mas verticalmente não. E aí, para ficar verticalmente no meio, eu teria que botar aqui também 0,5. Continuou, agora ela tá beleza, no meio do gráfico, só que de um jeito que atrapalha. O que eu poderia fazer seria subir essa legenda. Então, ao invés de 0,5, vou botar aqui 0,8, que eu tinha testado e achado ok. Então, ó, 0,8, ela já tá melhor, ela não tá se sobrepondo aqui aos meus dados, ok? Fora isso, a gente tem aqui também o Legend Justification. E esse Justification, ele se relaciona muito com o Position. Se a gente usar aqui um Legend, eu sei que isso é uma coisa meio chatinha, mas vai que você precisa disso na vida, né?
o Legend Justification seria assim, pensando nessa legenda como um quadrado aqui, a partir de que ponto a gente está considerando o deslocamento? Posso estar pensando aqui nesse ponto que seria o do topo à direita, posso pensar no do topo à esquerda, posso pensar no da parte de baixo à esquerda ou da parte de baixo à direita, ou ainda posso pensar no centro dela. Se eu pensar no centro dela, seria o Justification 0.5, 0.5, que é o que estava funcionando aqui por padrão, ó. Pode ver que continuou a legenda ali no mesmo lugar que já estava. Mas dependendo, a gente vai querer modificar esse Justification aqui para melhorar a forma aí como a gente tá tipo, deslocando, tá? Para ser mais fácil deslocar. Outra coisa que eu acho relevante é mexer na margem. Mas antes de mexer na margem, eu vou mexer no background, né? Na cor no plano de fundo ali da legenda, para ficar mais fácil entender essa coisa da margem. Então, se eu quiser mudar o fundo, é o Legend Background. E aí, como eu quero pintar ali um retângulo, Element Rect e Fill, eu coloquei aqui um Gray bem fraquinho, então Gray 95, um cinza. Então, ó, veja que agora a nossa legenda ficou um cinza claro aqui. A gente pode criar uma margem aqui, então a legenda vai se estender um pouco mais. Então, como, né? Colocando aqui um legend.margin. E aí, vamos mexer aqui na margem. E aí, vai ficar aqui, ó, por exemplo, 6, 6, 6, 6. Eu tinha testado, eu achei o 6 funcionava. Então, ó, não sei se deu para perceber, porque eu não mexi tanto, mas aumentou aqui um pouco a margem. Vou colocar uma margem maior zona. Vou pôr uma margem de 20, deixa eu ver. Ah, ele considerou só no topo. Vamos ter que colocar 20, 20, 20, 20. Aí, ó, que loucura que ficou. Ficou uma super margem, certo? Mas, só para vocês entenderem, ok? Então, aqui tem muita opção, principalmente quando a gente faz essa aventura de colocar a legenda dentro do gráfico. Muitas vezes também a gente vai querer que o fundo seja transparente. Por padrão, ele é branco, não é transparente. Então, você pode colocar aqui um element blank, que é aquele que remove, então vai remover o background, ele vai ficar transparente, ok? Então, beleza. Espero que isso tenha te ajudado. E aí, a gente vai aqui para uma penúltima parte, que é como remover um objeto geométrico da legenda. Então, vamos lá. Peguei aqui o gráfico da mesma forma que eu construí ele lá em cima, tá? Isso aqui é idêntico ao código ali do GM que a gente estava trabalhando, ó. E a única coisa que eu modifiquei aqui foi que eu adicionei uma camada tema Classic, para ficar tudo branco, que eu prefiro. Beleza, aí o que acontece? Aqui, tá vendo que a gente adicionou nesse gráfico dois elementos? A gente adicionou um ponto que representa a média de lucro, né, para cada um dos gêneros e cada uma das classificações. E a gente adicionou um intervalo de confiança aí, que por uma linha, né, na verdade não é nem por uma linha, mas por uma barra de erros. O elemento que a gente adicionou aqui, ó, o point representando a média e o intervalo de confiança sendo representado aqui pelo error bar, ok? O que eu quero? Então, o que eu queria mostrar, que eu acho que às vezes faz muita falta de conhecimento, assim, faz falta esse conhecimento na nossa vida. Veja aqui, como a gente definiu que a cor seria dada de acordo com a classificação, e a gente definiu isso na camada ggplot, isso está se aplicando tanto para o ponto, então as médias são dadas pela classificação, né? A cor diferente aqui do ponto vai depender da classificação, e vale aqui para a camada de barra de erros. Então, as diferentes classificações vão ter cores diferentes de barras de erros, o que é ótimo, é o que a gente gostaria. E aí, quando a gente constrói o gráfico dessa forma, quando a gente olha aqui para a legenda,
veja que na legenda aparece tanto a bolinha aqui, quanto esse tracinho. Então, a bolinha está indicando o geom point, né? E o tracinho está indicando a barra de erros. Aí, vamos imaginar que a gente não queria que aparecesse desse jeito. Tipo, não precisa aparecer o tracinho, basta a bolinha. Como que a gente pode eliminar esse geom, esse tracinho aqui da legenda? Eu vou dizer para o geom error bar não ser mostrado na legenda. E como que eu vou fazer isso? Dentro da camada geom error bar, eu vou colocar aqui, ó, show.legend false. Ok? Vou rodar aqui para vocês verem a diferença. E agora, ó, nossa legenda inclui apenas os pontos, tá vendo? Eu não tenho mais aquele risco. Para esse aqui não era um grande incômodo, mas isso é particularmente relevante quando a gente adiciona a camada de textos. Porque aí na legenda vai lá aparecer às vezes uma letra A, um negócio meio estranho. E aí a gente consegue se livrar daquilo colocando esse show.legend falso, ok? E agora chegou talvez o momento que todos esperavam, que é como salvar o gráfico, né? Então vamos lá. Para salvar, a gente vai usar aqui uma função do próprio ggplot que chama ggsave. Essa função ggsave, a gente pode colocar nela aqui um nome de um objeto, que seria um gráfico, ou não. Então aqui, se eu não colocar o nome de um objeto, ele vai salvar o último gráfico rodado. Então, o gráfico que está aqui na aba de plots, que nesse caso é esse, tá vendo? Vou salvá-lo. Onde que ele vai ser salvo? Se você não definir um caminho no computador, ele vai ser salvo no seu diretório de trabalho. Aí, esse ggsave permite salvar em vários formatos. Isso é muito legal. A gente consegue salvar em PNG, a gente consegue salvar em PDF, a gente consegue salvar em JPEG, consegue salvar em EPS, em SVG. E um que, pelo menos pela minha experiência, é o que geralmente as revistas pedem, que é o TIFF. Então, a gente também consegue salvar em TIFF e nem sempre é muito fácil salvar em TIFF, né? Na vida, quando a gente está, sei lá, trabalhando com os nossos programas padrão. Então, acho que é só vantagens. Para definir qual vai ser o formato que vai ser salvo, o jeito mais fácil, mais direto é primeiro dar um nome para o gráfico que vai ser salvo. Então, eu chamei aqui, ó, de lucro, underline por, underline gênero. E aqui, como eu decidi que eu queria PNG, eu pus ponto .png. Se eu decidisse que queria TIFF, era só colocar ponto .tiff. E aqui, a gente vai conseguir programar qual é o tamanho, qual é a altura e a largura desse gráfico. E a unidade padrão aqui é polegadas, inches, tá? Mas a gente pode trocar para, por exemplo, centímetros, que geralmente faz mais sentido para a nossa cabeça. Ou ainda, a gente pode trocar para pixels, né? Que é o PX aqui, que muitas vezes as revistas científicas te dão lá um tamanho máximo que está em pixel. Então, se joga aí, vê o que faz mais sentido. Aqui eu escolhi um tamanho em inches, tá? Em polegadas. Eu não sei se tem um jeito mais inteligente de fazer isso, mas eu confesso que eu vou meio que testando, salvando e dando uma olhada se eu gostei da proporção ali de altura e largura e vou alterando até ficar de um jeito que eu goste, tá? Tenho quase certeza que tem que ter um jeito mais inteligente do que esse que eu faço, mas tá tudo bem, assim, não vou morrer por causa disso, então eu sigo fazendo desse jeito. Então, para mexer aqui na altura, ó, height, coloquei aqui 4,5 polegadas e width, que eu sempre falei errado, aprendi recentemente, a largura eu botei 6 polegadas e as unidades, units, coloquei aqui em inches, ok? Só isso já salvaria nosso gráfico e por padrão, posso estar enganada, mas acho que não estou, o ggplot trabalha com uma resolução de 300 dpi e a gente pode aumentar isso é muito legal. Então você talvez já tenha passado por esse dilema que às vezes você tenta publicar e aí vem lá as instruções para publicação e eles geralmente exigem uma resolução em dpi. Então dpi é dots per inch, seria pontos por polegada. Quanto maior for o dpi,
maior é a resolução da imagem, aquela imagem que você pode aproximar e ela vai ficar bonita, tá? E ainda bem que as revistas exigem, né, uma resolução alta, porque tem uns gráficos que são publicados que a resolução é tão baixa que atrapalha a leitura, né? Então aqui você pode programar o DPI que você quer. Eu coloquei aqui que eu quero 600. Geralmente 300 já tá muito bom. As revistas geralmente pedem 300, a menos que seja um gráfico de linhas, como é o nosso caso aqui, aí elas acabam pedindo uma resolução maior. Então beleza, eu vou dar aqui um Ctrl Enter. Rodando aqui, a gente vai ter o gráfico salvo. Eu vou abrir ali na pasta para mostrar para vocês. Então, vejam aqui que na pasta, que é o meu diretório de trabalho, eu já tenho aqui, ó, lucro por gênero.png. E se você abrir, olha que bonitinho, tá aqui meu gráfico com uma resolução super alta. Eu vou te mostrar que lindo que fica. Ó, tô aproximando super bem, tá vendo? E ainda tá ó, um zoom muito, muito grande e ainda tá com uma definição legal, ok? Então, recomendo muito essa estratégia, funciona muito bem. Outra opção é a gente atribuir, como eu falei para vocês, um nome, né? Então, por exemplo, eu posso vou pegar um outro gráfico, só para dar mais emoção aqui. Eu vou pegar o GS que a gente já tinha deixado pronto. Então, a gente usa aí de novo o GG Save, só que ao invés de só dar o nome, a gente tem que dizer, ó, o plot que eu quero que você salve é o GS, que é aquele scatter plot. Vou dar um nome para ele. Claro que se vocês colocarem o mesmo nome, vai substituir, tá? Então, dá um nome diferente. Vou salvar aqui em TIFF, só para trazer uma graça. E vou deixar aqui as mesmas especificações de altura, largura e DPI e resolução. Então, vamos lá, vou rodar aqui. Parece que nada aconteceu, né? Mas se a gente abrir aquela pasta, ó, agora apareceu uma nova figura, que é aqui em TIFF, ó, com o lucro mundial. E veja que é uma resolução super bacana aqui. Opa! Ó, bem legal. Se você quiser uma resolução ainda maior, dá para aumentar os DPIs, ok? Bom, pessoal, então isso encerra essa saga que foi a nossa introdução ao ggplot 2. Eu espero muito de coração que você saia daqui sabendo muito mais ggplot 2, que você esteja vendo esse pacote que às vezes parece tão assustador e difícil como algo menos místico, né? E a gente se vê em outros vídeos de ggplot. Comenta aqui se foi útil para você, o que você sentiu falta. Então eu quero fazendo um vídeo só para falar sobre cores, de repente eu encaixo outros assuntos. E a gente ainda vai ter vídeos específicos sobre cada tipo de gráfico. Como sempre, se você curte esse trabalho que eu faço por aqui, por favor, curta os vídeos, comente. Esse engajamento todo é importante para ajudar o canal a crescer, para o canal ser mostrado, sugerido ali para mais pessoas. E além disso, eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. É isso, até a próxima!